Estamos no ar, boa tarde pessoal, aqui começa mais um Hangout no Terça Livre, e hoje nós vamos falar de um tema que eu quero falar disso já tem um tempo, o canal já tem quase 2 anos, nós nunca falamos disso porque nunca tivemos pessoas gabaritadas para discorrer sobre o assunto, né? Então vamos falar hoje sobre o aquecimento global, ou o suposto aquecimento global, né? Afinal de contas, o gás da sua geladeira realmente mata pinguins? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer, né? Porque o ser humano com consciência moral está preocupado com isso. Eu queria dar as boas-vindas aqui para o professor Ricardo Felício. Boa tarde, professor. Boa tarde, Ítalo. Boa tarde, Thiago. Um prazer estar com vocês aqui. Puxa, vamos lá, né? Vai ser bem interessante. É a primeira vez que eu faço uma entrevista assim. Espero fazer mais outras com esse tema e com outros também. Maravilha. E também o Thiago, que é físico, né, Thiago? Perfeitamente. Sou boa tarde, Thiago. Boa tarde, Ítalo. Boa tarde, Ricardo. Sou físico. E posso afirmar que é um tema interessante. Existem muitas mentiras que são ditas diversas vezes que acabam virando uma verdade. E com isso vamos tentar desmistificar algumas coisinhas aqui. Não reparem se eu começar a me coçar muito aqui, começar a me tremer, porque tem alguns temas que realmente me deixam meio... E como é uma informalidade... Enervam a gente, né? Enervam, exatamente. Justamente. Bom, eu vou começar com o mais básico, né? Afinal de contas, tem aquecimento global? Estamos sofrendo um aquecimento global? A temperatura média do mundo está crescendo? Né? Queria começar com o professor Ricardo. A pergunta é bem interessante, porque já acho que com essa ideia de globalização, até o aquecimento tem que ser globalizado, né? Num planeta em que a temperatura varia de 78 negativo a 60, até às vezes quase 70 positivo, você falar que tem uma média é uma enorme abstração que a gente faz, né, da possibilidade até da geografia nos explicar isso. Então, já começa por aí, esse é o primeiro ponto. O segundo é de como que se obtém essa informação. Ela mudou bastante, porque você tem estações pontuais, onde você tem medição de temperatura, e a partir dos anos 70 você teve a varreção do planeta Terra através de satélites, né? Com satélites que conseguiam monitorar. Então, note que a era dos satélites nasce justamente no período em que o planeta está aquecendo um pouquinho, que foi o final do século XX. Então, a gente ainda precisa passar por mais uns 20, 30 anos para a era dos satélites, né, aumentando a era dos satélites, para ter mais medições e pegar agora o período frio. Então, se você pergunta assim, teve um aquecimento supostamente global? Teve no final do século XX até 1998, considerado o El Niño do século. A origem dele foi os seres humanos? Nunca nesta vida. Ele faz parte do ciclo natural. Eu acho que até o Thiago vai poder falar mais coisas aí também. Thiago, e aí? Sobre aquecimento global. Concordo plenamente com o que o Ricardo falou. Não existe aquecimento global pelo homem. Primeiro, o que tem que derrubar é o tal do efeito estufa. Tá? Não existe efeito estufa na atmosfera terrestre. Já começa por aí. Então, se o que a gente chama de aquecimentistas falam, que o efeito estufa causa o aquecimento global e o efeito estufa não existe, então fica, né, esse impasse. Né? Então, você fica... os aquecimentistas com os modelos deles, né, que é um Alice no País das Maravilhas, ou o mundo lá do Pokémon, né, o mais moderno. Então, o que acontece? Eles querem prever um futuro, né, de uma realidade puramente no modelo deles, e a coisa que eu sempre falo, eu só vou acreditar em um modelo desse na hora que eles conseguirem dizer como é que foi, como é que aconteceu. Eles querem prever o futuro, mas não acertam o que já aconteceu, não acertam o passado. Então é uma coisa extremamente complicada. Você não tem provas cientificamente falando, e durante a entrevista, durante a nossa conversa, a gente vai desmistificando, vai tirando esse mito, né, do aquecimento global. Perfeito. Explica pra gente então, para quem tá nos ouvindo, que é leigo, inclusive eu, né, o que seria o efeito estufa, né, o que eles afirmam ser o efeito estufa, né, e por que ele não existe?
Qual que é a base que você usa para dizer que ele não existe de fato? Pode começar, Ricardo. Puxa, isso aí, olha, essa história já vem de longa data aí, já tem trabalhos do professor Wood de 1908, que ele já concebia experimentos com lugar fechado, com caixa de vidro, com CO2 dentro, não tinha jeito disso gerar mais energia do que recebia, né? O Thiago vai falar depois aí sobre Lavoisier, inclusive. A confusão que acontece, o Timothy Oake, que é um geógrafo canadense, ele até fala assim, o pessoal confunde a ideia do greenhouse effect, na verdade devia ser chamado de glass house effect, que é a casa de vidro que os agricultores utilizam, chamada a tal da estufa. A estufa, a radiação solar de onda curta, ela entra pelo vidro, ela incide na superfície, ela esquenta essa superfície e ela esquenta depois o ar. Um processo que é muito lento, que é de condução e depois de convecção. Aí essas pequenas bolhas térmicas dentro da casinha de vidro, elas não conseguem sair da casa de vidro. Então, o ar fica quente. Mas a radiação de onda longa, que é a radiação que todo o pessoal do IPCC fala que o CO2 vai interceptar, que vai aquecer o planeta Terra, essa radiação ela sai da casinha de vidro. E se o vidro for de quartzo, sai 100% dessa radiação. O que não saiu foi o ar que ficou quentinho. Tanto é que se você estiver no inverno e o agricultor não ligar os ventiladores dentro da estufa, aquele ar quente que fica na parte mais alta da casinha de vidro, ele não circula lá dentro e vai dar geada fora da estufa e dentro da estufa. Por vários exemplos, você prova que tal do efeito estufa é uma fraude científica. E segundo, ali o ambiente está controlado. A atmosfera da Terra, ela não só faz esse balanço radiativo, ela faz um negócio muito maior, um conjunto muito maior chamado balanço energético. Então essas plumas quentes vão gerar um monte de sistemas, toda a dinâmica, os eddies da atmosfera. Então é muito simplista essa explicação de que a atmosfera da Terra funciona como uma estufa, que seria a casa de vidro, porque não funciona dessa maneira, e pior ainda, reduz o tipo de balanço de energia. Perfeito. Então, vamos apresentar, Thiago? Sim, claro. Eu vou só acrescentar agora mais no âmbito da física, né, que o Ricardo explicou perfeitamente. Só que existe uma banda, né, de faixa de absorção de radiação das moléculas. Tá? O CO2, ele absorve a radiação infravermelho, que nós estamos falando aqui, que é o que falam, né, que vai fazer o tal do efeito estufa. Ele absorve somente 4 bandas. Né? Uma é quando o comprimento de onda, né, que não sei se... acho que falar muito de comprimento de onda tem que explicar ondas também, né? E para não físicos é um pouco diferente, é um pouco complicado, mas você tem o seguinte: nessa faixa, o CO2 ele absorve quando tem comprimento de onda de 15 micrômetros, 10,4, 9,4 e 4,3. Existe uma lei na física, que é pela física quântica, que fala que é a lei de Wien, que relaciona o comprimento de onda à temperatura, tá? E ao comprimento de onda de 4.3, eu tomei a liberdade de fazer os cálculos aqui, não vou apresentar, né, mas está aqui na minha folhinha. De 4.3, ele corresponde a 399 graus Celsius. Ou seja, existe algum lugar aqui na superfície da Terra que chega a 399 graus Celsius, que é a segunda parte que mais absorve radiação no CO2, que é onde eles têm o chamado movimento vibratório da molécula. Que a molécula tem 4 tipos de energias: eletrônica, vibratória, rotatória e de choques de colisão, que são as cinéticas. Então, o que aquece ela é a vibratória e a rotatória. Então, para fazer vibração, ela tem que estar na faixa do infravermelho. E na faixa do infravermelho, que é S4.3, 399. Na outra faixa, que ela é extremamente absorvente de radiação, que é a de 15 micros, ela está a menos 80 graus Celsius. Ou seja, ainda tem mais uma coisa, tá? Talvez essa faixa tenha sido criada na faixa de 10.4 a 9.4. 10.4 é 34 graus Celsius.
9,4 são 4 graus Celsius. Só que nas medidas dessa molécula, quando tem essas temperaturas, ela é mais um oscilador harmônico, ela faz mais barulho do que emite calor. Então a propriedade da molécula é essa, tá? Ela é uma molécula polar que toda molécula polar não absorve radiação infravermelha. Só que ela tem um chamado abertura nesse range por causa da pressão. A pressão influencia na temperatura, que influencia na absorção de radiação. Por isso Vênus tem uma temperatura de superfície tórrida, não é que falam do caso do efeito o pessoal fala que é efeito estufa, né? Não tem nada a ver com o efeito estufa, não existe, tá? No efeito estufa ainda tem mais. Quando a molécula ela absorve radiação e ela libera essa radiação, tá? Porque você absorve um chamado fóton, que é a menor parte da radiação. E quando você libera o outro fóton, você libera um fóton menos energético. Então, se ele é menos energético, o que está vindo ou da superfície ou do Sol, não tem como você aquecer. Tá? Por quê? Porque vai provocar uma vibração menor. Tá? Deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu segurar essa Falei demais, né? Essa explicação de vocês. Não. Tá perfeito. A superfície da Terra, ela não se comporta como uma estufa. Mas ainda que se comportasse, o efeito não seria o apresentado. Perfeitamente. É isso? Exatamente. O efeito estufa ele não aquece, ele não existe na atmosfera, tá? Justamente pelas trocas de calor. O que aquece justamente a atmosfera é a relação com a pressão e relação com a rotação e vibração das moléculas. Perfeito. E vale a pena complementar que o professor Tiago falou que a menos 80 ela seria, né, ela tentaria segurar essa radiação infravermelha. E vale lembrar, né, que pena que os geólogos não mostram isso, né? Por exemplo, o Geraldo Lino também fala, o professor Kenichiro Sugio, que é o nosso exímio geólogo aqui do Brasil, a Terra passou por 2 eras glaciais, ou seja, estava no mais frio possível. A quantidade de CO2 na atmosfera era só 10 vezes a atual que eles estão esse alarde gigantesco. Porque, então, 400 partes por milhão, eles já estão querendo se matar. Eram 4.000 partes por milhão e a Terra ficou como uma bola de sorvete. Ou seja, mesmo estando com todas as características, como o professor Tiago mostrou, extremamente favoráveis para o CO2 tentar segurar essa radiação, ele não fez absolutamente nada. A Terra entrou numa era glacial. E ainda tem mais um ponto, né, que é pela termodinâmica que nós falamos, né, que no caso, para o CO2 poder provocar, né, um aquecimento global, para existir, tá, o efeito estufa, teria que, como se fosse um corpo frio, ter que aquecer um corpo quente. E a gente sabe que a temperatura ela vai do corpo mais quente para o corpo mais frio. E não é isso que eles querem. Mesmo que emita radiação, beleza, o CO2 pegou aquela radiação proveniente do solo. Tá? Digamos um solo a 34 graus Celsius, na situação ideal aqui para o CO2 absorver um pouquinho. Quando ele for emitir essa radiação, a radiação que for emitida ela vai estar uma temperatura equivalente mais baixa do que foi absorvida. Então você nunca um corpo mais frio vai aquecer um corpo mais quente. É impossível. Essa sacada que você falou, o professor Timothy Ball fala, né? Como é que você vai colocar o cobertor em cima de você e ficar mais quente que a temperatura do seu corpo? Exatamente, é isso aí. Você querer cozinhar um ovo só enrolando ele em lã, né? Não, exatamente. E aí as pessoas falam, né, das chamadas, eu já li vários artigos sobre isso, pessoas falando sobre isso, das nuvens de CO2. Porra. Primeiro que o professor Ricardo, ele, como meteorologista, sabe muito melhor do que eu como é que se forma nuvens. Né? Tem que ter um núcleo de formação, que é com a poluição, né? Exatamente, vapor. E o CO2 ele só se torna líquido a uma pressão de 4 atms. Ou seja, para você engarrafar o CO2 naquele, né, no extintor, ele tem que ter uma temperatura uma pressão de pelo menos de 4 atmosferas. Onde é que isso vai acontecer aqui na nossa superfície? Só para destacar para quem está nos ouvindo que uma atmosfera equivale à pressão do ar a nível do mar, é isso? Isso, perfeitamente. Isso, 1013 hectopascais ou milibares. Maravilha.
Bom, eu não preciso nem dizer que isso aí que vocês estão falando agora a gente não vê na grande mídia, né? No máximo, para colocar vocês como dois teóricos da conspiração, dois céticos, né? Loucos, ou como eles dizem, né? Como eles destacam o 1% da comunidade acadêmica que ainda não tem o consenso, que não concorda com o consenso, melhor dizendo, né? Não sei nem como é que eles chegam nessa racionalização. Tem um trabalho científico de 2013 que eles varreram 12 mil artigos científicos e, pasme, na verdade é o contrário, 3% dos artigos científicos dizem que o CO2 e o homem mudam o clima. 60 e poucos por cento não põem a mão no fogo, eles não são loucos, não colocam, e depois tem toda uma outra gama de coisas assim, talvez, etc. e tal. Uhum. Então é exatamente o oposto disso. E vocês que estão vendo isso ser discutido na academia e também com a mídia, etc., por que há essa inversão, na opinião de vocês? Pode começar, Ricardo, você é bom nisso. Eu acho que isso é um mainstream científico, né? Então, para onde vai fluir o dinheiro e quais são os objetivos que você quer com esse tipo de ciência, né? A ciência tem dono, ela não é laica. Então, um laboratório põe grana num curso de farmácia porque quer desenvolver mão de obra para ele. Então, essa história do aquecimento global, ela tem múltiplos. Né? Então, a gente já começa a entrar pela área da geopolítica, você começa a colocar meio ambiente, essas questões climáticas na mais alta pauta possível de qualquer assunto. É tipo assim, você quer comprar lá os meus produtos, sei o quê, mas você tem certificado de que ele não aquece o planeta? Né? E começa. E aí vai uma onda, você cria um selo de não sei o quê, tá? Eu já cheguei a ligar para uma dessas empresas aí, eu falei, eu queria usar o teu selo, né, dando uma de João sem braço, Johnny Without Arms, né, e o cara falou, beleza, é só você depositar na minha conta, não sei o quê, que eu já te mando o selo pelo e-mail. Eu falei, que legal, né, inspeção zero do negócio. Então, tá em jogo isso, é uma indústria monstruosa, colossal, que nós temos por aí, e basta a pessoa ter aquele selo, né, para colocar no seu produto, que é chamado os banhos verdes, né, o greenwash, né, cara, um banho verde que está salvando o planeta, que não tem emissão free, né, emissions free, mas, né, como assim, cara? O teu funcionário trabalha lá, ele respira o quê, então, né? Respira oxigênio e solta CO2, cara. Então você fica lá contando quantos caras respiram. Então chegou assim a um ponto de avacalhação que você fala assim, não dá, é uma sociedade extremamente robotizada, e você, com essa pauta internacional, você já começa literalmente a extorquir nações, extorquir governos, como já aconteceu no passado. O aquecimento global é só mais um dessas histórias aí. Concordo. Entendo. É uma forma... Acabou virando uma marca, né? Acabou virando eu iria um pouquinho a mais, como se fosse um neocolonialismo. Porque você vê, quando uma nação, para desenvolver, ela precisa de energia. E energia não tem como não ter geração, a não ser essas patifarias aí dessas chamadas limpas. Então, o que acontece? Você segurando a geração de energia, você não cresce. Você não cresce, você vai continuar exportando ferro e banana e comprando iPhone. Entendo. Eu vou chamar também o passeio do ferro mundial, né? A gente manda minério de ferro para a China e a China nos devolve um produto de altíssima tecnologia, trilho de trem. Então, são 22 mil quilômetros de viagem, certo? Um produto de altíssima tecnologia. O curioso é assim, que o pessoal gosta de falar, só que, olha, até o pessoal, até o Lenin, esses caras assim, não estavam querendo fazer a União Soviética, já falava isso que o Thiago acabou de falar. Se não tiver energia e siderurgia, você não tem país, já começa por aí.
Falar, vamos fazer a revolução comunista no Brasil. Beleza, agora como é que a gente começa a funcionar o país? Meu, tem energia? Ah, não, tem siderurgia? Não. Então, primeira coisa, filho, se não tiver energia e siderurgia, não vai nada para frente. Vai. Então, sabe, essa ideia de nós temos que ter energia dando risada aqui no Brasil, cara. 100% do manancial hidráulico a gente absorve, a gente não aproveita nem 3, 4%. O Japão, que não tem quase nada, tem 21% de aproveitamento. Como assim? Só para começar, né? Só para começar. É engraçado que a China, esses países, a Rússia, etc, etc, ninguém vai lá fiscalizar o que eles estão fazendo, né? Fiscaliza sim, mas vez por outra tem uma reportagem especial que vai medir, vai falar da poluição na China, vai falar da poluição na Rússia, né? Mas, em geral, eles são deixados em paz, né? Ítalo, essas coisas são bastante complicadas de conversar, porque, na verdade, esses caras lá em cima, na alta esfera, conversam. Vou até colocar aqui para ficar bem na imagem. Conversam, tá? Por exemplo, eles estão lá fazendo o reator internacional termonuclear. Aí você vai ver quem que está trabalhando nisso. É a Rússia, é a China, é a Índia, é os Estados Unidos, é o Japão e a Coreia. Quer dizer, sabe, então tem muita essa guerrinha aí na mídia, etc e tal, mas lá atrás, o que nós precisamos resolver? Quem vai ganhar essa tecnologia? Quem é que vai ter reator nuclear de tório? Quem é que vai ter não sei o quê? Ter isso aí na mão, né? Chegar os geradores nucleares, os reatores nucleares de quarta e quinta geração, o cara domina o mundo, acabou, a energia é infinita. O Tiago vai falar muito bem isso, que ele tem aí curso de energia nuclear. Energia infinita, acabou, fica aí assoprando o moinho de vento aí para gerar energia para a sua pilha, a sua lanterna, porque eu estou aqui fazendo toda a produção mundial, dando risada. E só para pegar o gancho do Ricardo, Ítalo, uma vez a gente conversando, eu levantei o gasto a geração de energia mundial, né? E fui ver quanto que teria que ser de painel solar para gerar, né, o que o mundo precisa, né? Eu vou te falar que teria que botar painel solar em cima do oceano, porque iria cobrir toda a superfície, né, toda a superfície dos continentes. Então uma forma de geração extremamente pífia, ela é muito defasada em termos de aproveitamento de energia. Tirando, tem umas placas da NASA que usam para botar lá nos satélites, que é 45%, mas está fora da atmosfera, não tem interferência da atmosfera para chegada de radiação, é outro nível. E também, né, como o Ricardo falou, esses cataventos, né, e eu acho muito importante da seguinte forma: essa microgeração, essa geração de tanto solar quanto eólica, ela é muito boa para microgeração, para aquela pessoa que tem uma fazenda, uma coisa lá longe, que não tem como chegar à rede elétrica comum. Então você coloca assim uma microgeração. Agora, para cidades, para indústrias, isso aí eu sou totalmente a favor da energia nuclear, né? Porque existe um outro mito, se você quiser, a gente pode até fazer um outro hangout falando sobre isso, e um mito sobre energia nuclear. Perfeitamente, não, com certeza, vai ser extremamente interessante. Gancho aí da questão do neocolonialismo que você citou, né? Sim. Quando eu era criança, lá na década de 90, né, eu ouvi muito falar a respeito da questão da Amazônia, que os Estados Unidos estavam para invadir o Brasil, para pegar a Amazônia, porque a Amazônia não podia ser desmatada, porque se acontecesse isso, ia acontecer uma hecatombe climática, e então, pelo bem da humanidade, eles iam acabar invadindo o Brasil, etc, etc. Qual que é o papel da Amazônia realmente como... Essa questão da Amazônia como pulmão do mundo? Acho que o Ricardo vai falar isso bastante. Não é nem um alvéolo. Gente, olha... É o pulmão, né? Se desmatar a Amazônia... a gente morre sufocado, né? Acaba o ar do mundo. Eu imaginava isso mesmo. Pode falar. O pessoal que fala isso nunca estudou, né? Inclusive são professores e universidades, tá? Nunca estudou nada, absolutamente nada, de nada. Porque, primeira coisa,
o Hans e o Kippen quiseram, o Hans vendo dados e o Kippen tentando entender uma classificação climática do planeta inteiro, numa fase sinóptica ou global, ele precisava de um traçador atmosférico. Como é que você vai traçar o ar que é invisível? Então ele se baseou justamente na quantidade de chuva e na vegetação. Então ele entendia que aqueles tipos de vegetação ocorriam em determinados lugares do planeta. Então você vai ver lá as grandes florestas, Sudão, no Brasil, toda uma parte tropical. Então por que aquelas florestas são extremamente exuberantes? Justamente porque é o lugar onde você tem muita precipitação. É o maior vetor de entrada de umidade dos oceanos para os continentes. Eu gosto sempre de mostrar isso na aula dos meus alunos. O resto do planeta é um trator que passa de vez em quando e joga água. Agora, na parte tropical, ventos alisos, tudo mais, você tem a parte de convergência, então essa água entra para o continente, e é óbvio que a vegetação vai ficar extremamente exuberante. Agora, todo mundo não sabe que essa entrada, esse vetor de entrada de umidade, que a gente chama da zona de convergência intertropical, ela migra, ora um pouco no hemisfério norte, ora um pouco no hemisfério sul. Então, quando ela vai para o hemisfério norte jogar um monte de ciclone tropical em cima dos Estados Unidos, sinto muito, a floresta amazônica passa por um período de seca e vai ter seca dentro da floresta, né? Então, as árvores ficam lá uma semana, duas, daqui a pouco fecha estômago, vai perder folhagem e tem seca brava dentro da floresta, normalmente. Então, a árvore não vai fazer chuva. A árvore está lá porque chove. Exatamente o contrário. Solta o oxigênio. Eu acho que o Thiago vai falar mais disso, porque ele sabe muito bem da mecânica das folhas e tal. Então, bom, vamos lá, Thiago, completa aí. Concordo plenamente. Eu até tenho uma frase que eu falo, né, que água não dá em árvore, né? As pessoas falam, né, que a gota d'água sai árvore. Vai sair árvore. É exatamente o que o Ricardo falou. Primeiro vem a água, depois vem a árvore. Né? Não, é uma inversão da causa com efeito. Então, se você, eu faço um exercício mental da seguinte forma: se você pegar toda a floresta amazônica, conseguir tirar e colocar no deserto do Saara, ela vai morrer. Tá? Porque ela não vai gerar chuva no deserto. Ela vai morrer. Né? Já começa por aí. Pensa, não, por causa da evapotranspiração, que a água vai subir, né? Vai formar aquelas chamados rios aéreos, que vai fazer chuva lá no Nordeste, no Sudeste. Eu discordo de tudo isso. Primeiro que o ambiente da floresta, quando é muito densa, na parte de baixo, realmente ele é muito úmido. Por quê? Um dos grandes motivos é que o estômago fica na parte de baixo da folha. Né? Então, além do que a água, que é extremamente polar, que normalmente uma molécula sai, ela vai se unir com a outra com ponte de hidrogênio, ela não vai esperar chegar lá no alto da atmosfera para se unir. E vai ter várias barreiras de árvore que vai acabar fazendo com que ela precipite ali mesmo. Ela vai ficar ali, ela não vai subir para a alta atmosfera. Tá? E outra coisa, no caso que falou do CO2, né? Existe nas redes sociais, CO2 não, do O2, do oxigênio, existe nas redes sociais falando assim: as pessoas, né, se plantassem soubesse que a árvore desse hidrogênio, desse oxigênio, plantariam mais árvores, mas como a árvore não dá Wi-Fi, cortam, né? Então, se a árvore desse Wi-Fi, plantaria mais, e a árvore não dá oxigênio. Olha, o oxigênio, ele é um refúgio da árvore, tá? No processo de chamar da tal fotossíntese, porque, pasme, Ítalo, o O2 que a árvore refuga não é do CO2, é da água. Tá? A primeira parte da fotossíntese, que é feita pela luz visível, tá? Ela é, na verdade, uma fotodissociação da água, uma fotólise da água, que ela vai quebrar o hidrogênio e liberar o oxigênio. O hidrogênio vai ser utilizado para formar na fase escura, com o CO2 fixado, tá? Para poder formar a cadeia lá do vegetal, dos açúcares deles, né, e outras coisas mais. Isso. Só que, para quebrar esse açúcar para produzir energia, o vegetal respira 24 horas por dia. E o processo de respirar, o que é? Absorver O2 e liberar CO2. E conversando com um amigo meu que é biólogo da PUC, ele falou comigo que qualquer rachadura no tronco de uma árvore entra oxigênio por osmose. Ou seja, a árvore ela é um extremo consumidor de oxigênio como nós. Ela fixa CO2? Fixa, mas libera muito mais CO2 do que fixa. Tá? Então, e aí?
Vamos matar as árvores porque elas estão aquecendo o planeta agora. Exatamente. Não, e isso tem que ficar muito importante, que toda vez quando eu ou o Ricardo falando sobre isso, eles falam, mas tem que desmatar, então pode desmatar que não acontece nada. Acontece. Vai haver uma grande redução da população mundial. Por quê? Falta de alimento. A árvore, ela vai evitar assoreamento de rios, por exemplo. Vai atrasar esse assoreamento. E outras coisas mais, até mesmo da diversificação da vida, né? Então, mas nada a ver com chuva, com clima, com temperatura. Ela gerencia ali aquele microclima local dela, né? Se pode falar até com microclima. É claro, se você arrancar a floresta amazônica, você modifica, né, o solo, modifica alguma coisa, mas clima global, que é isso? Ou seja, ninguém aqui está propondo que a gente passe a serra na Amazônia inteira, né? Não. Preciso deixar isso bem claro. Não, até porque... Não, o importante é lembrar que existe engenharia florestal, ou seja, é um modo racional de você usar a floresta, né? Uhum. Perfeitamente. Puxa, Bom, já estamos caminhando para meia hora de Hangout já. Eu gostaria de agradecer imensamente ao professor Ricardo Felício, ao professor Tiago pela participação. É um tema extenso, nós não vamos esgotá-lo aqui, mas eu espero que aqueles que puderem nos acompanhar, aqueles que vão acompanhar depois da gravação, sejam um pouco mais lúcidos, né, e acreditem menos no que vão ver na mídia a partir de agora. Não é verdade? Então, muito obrigado, professor Ricardo, muito obrigado, professor Tiago. E eu espero que nós possamos repetir isso aqui, falar de outros temas. Temos que falar do petróleo também, uma coisa que é um tema particularmente para nós que somos alunos do professor Olavo, que recentemente recebeu aí algumas críticas. É importante a gente falar sobre esse tema também, né? Então, fiquem com Deus e uma ótima semana para todo mundo que nos acompanhou. Um abraço. Muito obrigado pelo convite. Agradeço, obrigado, Ítalo. Obrigado, Thiago. Obrigado pelo convite e pela participação, Ricardo. Um abraço a vocês aí. Tchau, tchau.